Cara, eu preciso da sua ajuda. Preciso levar minha mãe no hospital agora mesmo. Calma, eu até entendo a sua preocupação, mas primeiro a gente precisa entender se a gente está falando de uma urgência ou de uma emergência. O que ela tá sentindo? Eu não sei, ela tá com falta de ar, ela tá... Vamos! Putz, e agora? Será que isso é uma urgência ou uma emergência? E afinal de contas, qual que é a diferença das duas? Não sabe a diferença? Não tem problema. Fica até o final dessa aula aqui que eu vou te ajudar. Então já clica no botão gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Enfermagem Total. Todos prontos para mais uma aula incrível? Já pega então o seu café ou chá e vamos falar hoje aqui sobre urgência e emergência. As diferenças entre esses dois termos que nós usamos na nossa prática, na nossa vida profissional como profissionais de saúde, e é o nosso dever informar as pessoas, comunicá-las. Iniciando aqui o que é de fato uma emergência? Qual que é o conceito da palavra emergência? A emergência é uma situação crítica ou um perigo iminente, tá? Algo crítico, um perigo iminente. Ou seja, alguma coisa está acontecendo que está exigindo que eu intervenha imediatamente. Isso não pode aguardar. Eu costumo até dizer aqui que emergência não pode aguardar. Porque essa situação que está acontecendo, ela traz um risco iminente à vida. Exemplos de emergências que podem estar acontecendo em nosso dia a dia. Uma parada cardiorrespiratória, ela de fato é a maior emergência clínica que pode acometer um ser humano, porque de fato é o estado de muito próximo da morte, ou se não naquele momento. Tanto que o nome RCP, que é o procedimento que a gente faz para voltar uma pessoa de uma parada, antigamente não era reanimação cardiopulmonar. Antigamente a gente chamava disso de ressuscitação cardiopulmonar. Mas aí já foi comprovado por A mais B que a pessoa de fato não morre, mas de fato o coração está parado, não está existindo sinais de vida, daqueles sinais vitais não existem naquela pessoa, certo? Outro exemplo, por exemplo, uma hemorragia. A hemorragia também ela exige uma intervenção imediata, independentemente se seja uma hemorragia interna dentro dos órgãos dessa pessoa, dentro do organismo, ou hemorragias externas que exigem ali que a gente estanque esse sangramento, que faça parar de sangrar, independentemente de qual seja o tipo, a hemorragia também, por exemplo, é uma emergência, e entre várias outras. Já a urgência é uma situação que não pode ser adiada, pois se houver demora, pode virar o quê? Uma emergência. Certo? Então, a urgência ela antecede o estado de emergência. É uma situação que, no momento, é melhor que você não adie, mas em relação à emergência, você tem essa ordem de prioridade das emergências, que é algo que não pode esperar, mas se você adiar demais isso daqui, você vai trazer risco à vida, vai fazer essa urgência se tornar uma emergência. Em geral, elas são ocorrências com caráter menos imediatista. Exemplos disso, dengue. Um caso de dengue, por exemplo, uma dengue hemorrágica, por exemplo, que está caracterizada, que está junto com a hemorragia, ela, em geral, não vem direto com uma dengue hemorrágica. Ela vem com um caso de dengue simples, que vai evoluindo para chegar numa hemorrágica. Então, se eu não trato e se eu não investigo, porque muitas vezes não precisa nem de tratamento legal, mas muitas vezes se eu não investigo qual tipo de dengue essa pessoa está tendo, inclusive estamos num surto atualmente no Brasil, de dengue, então, isso tem que ser investigado, porque se caso venha a se tornar uma dengue hemorrágica, ou caso seja uma dengue hemorrágica, essa pessoa tem o risco de vida, e aí de fato se torna uma emergência. Casos de catapora, muito similares. Pode ser que não dê nada, mas pode ser que dê alguma coisa muito séria. O próprio câncer, ele, em geral, o tratamento do câncer ele é caráter de urgência e não de emergência. Porque a pessoa ela tem aquele câncer, isso não pode ser adiado, porém não está trazendo risco iminente neste momento. Ela não está num processo ativo naquele momento, instantaneamente, que se eu não fizer agora, como se fosse
Como se fosse que o câncer, por exemplo, a pessoa precisasse tomar uma vez só químio, mas naquele momento e tal. E não é assim, a gente sabe que é um processo mais longo, tá? Então isso é uma urgência. Então, pequeno resumo aqui para você entender essa diferença. Eu sei que essa diferença pode ser confusa, principalmente para quem está iniciando o curso de enfermagem, iniciando o curso técnico de enfermagem, ou até mesmo qualquer outro curso da área de saúde, né? Se você for de algum outro curso da área de saúde, escreve para mim aqui nos comentários de qual curso você está vindo assistir, essa diferença entre urgência e emergência. Basicamente, o que é uma emergência? É tudo aquilo que vai colocar risco iminente à vida do paciente. A urgência é tudo aquilo que não apresenta um risco imediato, porém tem que ser resolvido a um curto prazo, senão vira uma emergência. A solução da emergência deve ser imediata. Já a solução da urgência, ela deve ser um atendimento a curto prazo. Eu também não posso programar isso eletivamente a longo prazo. Espero que agora você tenha entendido a diferença entre urgência e emergência. E se você ficou com alguma outra dúvida que não foi respondida nesse vídeo, escreve para mim aqui nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero que você escreva para mim aqui nos comentários a frase "entendi a diferença", para eu saber quantas pessoas estão assistindo até o final desse vídeo aqui. Se você não fez isso lá no início do vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Se você está assistindo isso daqui pela TV, eu vou descobrir que a maioria das pessoas me assiste pela TV, né? Entra pelo seu celular, deixa os comentários da forma que eu falei, também faz a mesma coisa, que eu sei que na TV é um pouco mais complicado, ou tenta aí, usa aí no controle, um minutinho tu resolve essa parada e me ajuda demais. E lembre-se sempre, quem inspira conhecimento, expira lá na frente a autonomia profissional. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.